Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde aqui você tem uma ótima ideia para fazer o seu investimento em fundo imobiliário. Neste vídeo nós vamos conversar a respeito de uma grande ideia de um fundo imobiliário logístico, que é o HGLG11. É um fundo predominantemente de tijolo, apesar de ter alguns outros fundos imobiliários no seu patrimônio, de ter também alguns recebíveis. Mas a grande parte do seu patrimônio está em ativos de tijolo, em galpões logísticos. No momento que gravamos, nós temos a cotação de R$ 163,54 e o último rendimento, um valor um pouco fora do eixo, de R$ 3,30. Nós vamos falar um pouco mais a respeito deste valor, que está extraordinário para o atual mês que estamos fazendo essa gravação. Este valor aqui ele está acrescido em função de fechamento de semestre, de recebimento de parcela de venda de ativos. Então nós temos um rendimento que resulta um dividend yield neste mês de 2,02%. Não vamos ficar assim entusiasmados com um número extremamente favorável desses, porque temos aqui uma justificativa. Então, cautela na hora de considerar este fundo imobiliário, apenas observando estes números do mês corrente. Se por acaso você já está chegando aqui pela primeira vez e está com dúvidas com relação a tudo isso que estou começando a falar, eu vou colocar aqui em cima um link onde você vai, nesse momento, acessar uma grande aula que nós fizemos aqui no canal, uma gravação de pouco mais, quase 30 minutos, em que faço uma explicação bastante detalhada do que é fundo imobiliário. Vai te ajudar a compreender esse universo maravilhoso dos fundos imobiliários, esse tipo de investimento que está cada vez mais tendo CPFs fazendo parte deste portfólio aqui. E continuando a nossa conversa, o HGLG está neste momento com um preço sobre o valor patrimonial de 1,09. Estando acima de 1, significa que a cota está com preço acima do que seria o justo em termos patrimoniais. Não significa que esse 0,9 se traduza numa cota que esteja cara. É bastante necessário, importante nós avaliarmos todo o conjunto de um fundo imobiliário para compreender que, estando um pouco acima de 1 o preço sobre o valor patrimonial, que isso tenha uma justificativa e continua sendo um bom negócio a ser considerado. Neste momento, a média diária de liquidez, pouco mais de 5 milhões, e a participação no IFIX, 0,99. É um fundo imobiliário com bastante negociação na Bolsa de Valores. E ainda para quem está chegando neste momento, neste mundo dos fundos imobiliários, eu vou deixar aqui outro link para você acessar um outro vídeo bastante curto explicando detalhes o que é o preço sobre o valor patrimonial. Agora nós vamos para aquela tradicional conta que fazemos nas nossas planilhas, em que alocamos em fundos, em cotas desse fundo imobiliário, um montante de R$150 mil em cotas. Eu quero desta forma mostrar quanto que pode render um fundo imobiliário na conversão de um imóvel físico que porventura tenhamos e seja negociado por R$150 mil, fazendo a aquisição deste montante, deste valor em cotas do fundo imobiliário. O HGLG renderia 917 cotas, considerando o valor atual da sua negociação na bolsa, e essas 917 cotas renderiam dividendos de R$3 mil todo o mês. Entretanto, aqui eu faço aquela ressalva: este valor aqui, decorrente de um rendimento extraordinário neste mês,
está um pouco maquiado por conta desse excesso de pagamento de rendimentos. Então vamos aproveitar, vamos fazer essa correção para que os números não fiquem exagerados por conta deste mês. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui o rendimento do último mês, R$1,10, para termos uma posição mais realista e desta forma fazermos as nossas contas, considerando então já aqui um dividend yield de 0,67%, aquela conta dos R$150 mil convertidos em cotas deste fundo imobiliário renderiam então um aluguel de pouco mais de R$1.000. E se nós tivéssemos um imóvel negociável por R$300 mil, convertendo ele em cotas deste fundo imobiliário, teríamos então um aluguel mensal de R$2.000. A conta já está feita aqui para vocês. Esta é a situação mais recorrente em relação a este fundo imobiliário, com relação ao pagamento de dividendos. E eu vou mostrar isso para vocês aqui colocando na tela exatamente a distribuição dos dividendos nos últimos 12 meses. Nós vemos aqui que nós tivemos neste mês de julho um pagamento exagerado, é um fechamento de semestre, assim como também tivemos em janeiro e também a parte do meio do ano passado. Então nós temos aqui os pagamentos recorrentes na casa de R$1,10, havendo um fechamento de semestre e havendo o caixa é obrigado a fazer essa distribuição aos cotistas, então resultou aqui um pagamento bastante elevado, somando, como já havia falado, a parcela de recebimento de venda de ativos, então resultou os R$3 neste último mês aqui. Desta forma, para sermos mais realistas, vamos então trabalhar aqui com o que é recorrente neste fundo imobiliário. R$1,10 mês a mês. Sabemos que a cada semestre pode haver um acréscimo nessa distribuição de dividendos. Agora eu vou colocar para vocês o relatório gerencial do fundo imobiliário. Não vou fazer a leitura de tudo isso daqui exatamente para não ficar extenso, maçante. Vou destacar apenas alguns detalhes, começando com este aqui, que é a alavancagem do fundo, em que vemos que neste ano de 2022 nós temos 4,7% de alavancagem, ou seja, um saldo devedor em relação ao seu patrimônio líquido. Nós temos aqui na casa dos 160 milhões. São dívidas que o fundo fez para aquisição e obras dos seus imóveis. Então, tem um passivo que nesse momento de 4,7%, mas está sendo desenhado aqui o pagamento ao longo dos anos, chegando a 0% em 2032. Essa é a posição atual na composição do saldo devedor. Não significa que ao longo dos anos o fundo venha a fazer uma nova alavancagem, aquisição de novo patrimônio, um novo ativo, e desta forma vai se girando os negócios do fundo. Mas neste momento nós temos esta posição, 4,7%, o saldo devedor, que seria a alavancagem do fundo. Muito interessante fazer a leitura de todo este relatório. Caso você esteja interessado em adquirir este fundo imobiliário, para saber exatamente se o que é o fundo imobiliário faz parte dos seus interesses, dos seus objetivos na exposição da sua carteira. Parei para a nossa análise neste momento a composição do patrimônio líquido. Nós temos aqui a parte dos imóveis na casa dos 2,3 bilhões de reais. Os fundos imobiliários, ou seja, cotas de outros fundos imobiliários, essa parcela aqui, de praticamente 400 milhões. Os recebíveis, os CRIs, pegando uma parcelinha aqui de 222 milhões de reais. LCI, uma fatia bastante enxuta.
renda fixa, outros 450 milhões de reais. Basicamente, nós temos essa distribuição do patrimônio líquido do fundo. Nós observamos o foco em ativos de tijolo, são os imóveis, mas tem alguns outros também fazendo parte do patrimônio deste fundo imobiliário. Mais alguns detalhes com relação aos ativos imobiliários que nós temos aqui. Vale muito a pena fazer uma observação, uma leitura disto aqui. Um outro detalhe que eu destaco são as classificações dos imóveis. Nós temos aqui, deixa eu melhorar isto aqui. Os setores de atuação, nós temos 17% em AAA e 52% em AA. Significa que mais da metade do patrimônio do fundo está com uma posição bastante protegida em ativos duplo e AAA. A exposição aqui é bastante segura. Obviamente nós vamos ter outros imóveis, CRIs também, que estejam alocados aqui numa classificação de maior risco. Não significa que seja algo a ser desesperador. Faz parte do jogo ter ativos em uma classificação de risco menos confortável. Faz parte de tudo isso também. Isso aqui deve ser sempre observado pelo investidor para ver se essa situação não incomoda, se vai tirar o sono do investidor, a fim de que ele não faça a compra desta cota de fundo imobiliário e depois se sinta incomodado com uma situação como esta aqui. É tudo questão de análise e aceitação dos riscos que o fundo imobiliário possa ter. E aqui nós temos um resumão aqui dos imóveis logísticos que faz parte do patrimônio do HGLG. Sempre bacana, interessante fazer esta leitura aqui. Desta forma eu faço a conclusão desta rápida análise do HGLG11, um fundo imobiliário logístico, mas como nós vimos, ele tem participando do patrimônio líquido cotas de outros fundos, tem recebíveis e que tem uma grande participação, uma relevante participação no IFIX, quase 1%. Espero que estas informações elas sejam relevantes para você que assistiu até este momento. Já deixa o seu gostei para este vídeo, isso ajuda bastante a divulgação destas informações, bem como sinaliza para você que você já assistiu a este vídeo. E, obviamente, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação nova a respeito de fundos imobiliários. E até a nossa próxima conversa.